Saudações psicodélicas, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e hoje eu vou falar sobre o MDMA, que não se encaixa na definição de psicodélico clássico, mas é um psicotrópico importante e que tem sua trajetória atrelada de muitas formas aos psicodélicos. Hoje eu vou contar um pouco sobre a história dessa molécula, falar sobre seus efeitos, segurança e sobre o seu potencial terapêutico. O MDMA foi sintetizado pela primeira vez em 1912, pelo químico alemão Anton Koch, que trabalhava para a empresa farmacêutica Merck, numa tentativa de produzir substâncias capazes de diminuir o apetite. Anos mais tarde, na década de 70, o famoso químico americano Alexander Sasha Shulgin apresentou o MDMA para o psicólogo Leo Zeff, que passou a administrar a substância a milhares de pacientes de forma exitosa e segura. Esse foi um momento muito oportuno para testar o MDMA como droga auxiliar no processo terapêutico, porque desde o final dos anos 60, o LSD, que vinha sendo pesquisado com muito sucesso para esses mesmos fins, foi proibido. Já tem vídeo sobre o LSD aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição. Na busca de novas substâncias que pudessem ser tão eficazes quanto o LSD, o MDMA chamou a atenção por produzir um estado mais suave, mais curto e mais facilmente tolerado em comparação ao LSD. Se nos anos 60 o consumo de LSD era atrelado a toda uma contracultura que pregava valores de paz, amor, liberdade, justiça social e ambiental, a partir dos anos 80, o MDMA passou a azeitar movimentos contraculturais vinculados à música eletrônica. A substância foi popularizada muito pelo seu efeito de amplificação sensorial, que ao mesmo tempo estimula e tranquiliza, e ficou conhecida com vários nomes, incluindo os mais famosos hoje em dia aqui no Brasil, êxtase e bala. Em 1984, a ofensiva proibicionista avançou e a DEA, instância reguladora de drogas nos Estados Unidos, anunciou que pretendia proibir a substância. A comunidade de pesquisadores e psicoterapeutas na época se movimentou e eles chegaram a solicitar uma audiência para debater a intenção da DEA, mas em maio de 1985 o MDMA foi colocado em uma categoria Schedule 1 de proibição, em tese reservada a drogas com alta chance de adição e abuso e consideradas sem uso terapêutico, apesar de todas as evidências provando o contrário. Como resultado, poucas pesquisas puderam ser feitas desde então. Depois de um longo período de estiagem de pesquisa, o primeiro estudo com MDMA publicado pós-proibição foi apenas em 2010, e o seu potencial terapêutico novamente foi atestado, nesse caso para auxiliar no tratamento de transtorno de estresse pós-traumático. A MDMA costuma ser classificada como empatógena ou entactógena. A ideia da palavra empatógena ela é bem óbvia e se refere a uma substância que gera estado de empatia e conexão emocional. E o termo entactógeno é um termo de raiz greco-latina, em dentro, tactus, toque, gen, gerar, que significa algo como gerar um toque dentro ou tocar por dentro. A MDMA geralmente é encontrada em forma de cristais ou mesmo prensadas em vários formatos de pílulas. Uma dosagem ativa começa em mais ou menos 30 mg, uma dosagem leve entre 40 e 75 uma mediana, 100 mg, e forte entre 100 e 200 mg. Quando ingerida por via oral, os efeitos têm início após 30 a 40 minutos e duram entre 3 e 6 horas. A princípio, os efeitos mais evidentes são aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca e da temperatura corporal, aperto na mandíbula, que pode ser muito forte em altas dosagens, redução do apetite, falta de concentração e equilíbrio prejudicado. A percepção sensorial é aumentada e há um efeito estimulante. No entanto, os efeitos mais peculiares do MDMA são a ampliação de sentimentos de proximidade e compaixão e também de maior empatia por si mesmo e pelos outros, contribuindo para um humor positivo ou até eufórico. E apesar de não ser tão comum assim, existem também relatos de efeitos dissociativos e até de distorções visuais e pseudo-alucinações. A MDMA reduz a atividade da amígdala cerebral, o que está relacionado a uma diminuição de comportamentos baseados no medo. E isso está conectado, portanto, ao aumento dos níveis de autoconfiança, diminuição na resposta do estresse e da ansiedade social. O seu uso demonstrou facilitar também a liberação de ocitocina, hormônio que está relacionado ao aumento dos níveis de empatia e proximidade. Provavelmente muitos receptores, neurotransmissores e processos intermediários são responsáveis pelos efeitos do MDMA, mas ele atua principalmente como liberador de serotonina e noradrenalina, e também em menor grau de dopamina. No sistema serotoninérgico, o MDMA atua principalmente nos receptores 5-HT1A e 5-HT1B, relacionados ao atenuamento dos sentimentos de depressão e ansiedade. Já o aumento da noradrenalina e da dopamina estão relacionados ao aumento dos níveis de excitação e consciência, o que acaba atraindo as pessoas para usá-las em festas e também um atrativo para quem busca o seu uso terapêutico, já que essa característica ajuda no envolvimento com a terapia. Os efeitos de maior empatia com os outros, maior compaixão consigo mesmo, diminuição do medo e sentimentos pró-sociais aumentados
tornam essa droga muito adequada para tratar pessoas marcadas por traumas, pois permite que os pacientes se aproximem com segurança dessas memórias emocionais dolorosas, que geralmente são evitadas devido ao afeto negativo, avassalador que costuma acompanhar essas lembranças. E também porque esses mesmos efeitos auxiliam na promoção de uma aliança terapêutica forte para ajudar a pessoa a processar essas memórias, o que é especialmente importante e delicado para quem passa por traumas intensos, porque pode ser muito difícil para essas pessoas estabelecerem também um vínculo de confiança. São esses fatos que fazem muitos afirmarem que o MDMA é a droga perfeita para a psicoterapia relacionada ao trauma. Quanto à segurança da substância, milhares de doses de MDMA foram administradas em contexto de pesquisa nos últimos anos, com pouquíssimos relatos de eventos adversos graves e nenhuma morte. O que se observa é que o MDMA produz efeitos subjetivos predominantemente positivos e, comparado a outras substâncias com características estimulantes, como cocaína, anfetaminas e metanfetaminas, o vício em MDMA é muito raro, mas ele existe. E, ao contrário dos psicodélicos clássicos, existem relatos de mortes relacionadas ao uso de MDMA, normalmente devido à hipertermia ou hiponatremia. Eu vou explicar melhor o que é isso já já. Mas é importante destacar que isso é um resultado de uma somatória de questões ligadas principalmente a set setting e que muito provavelmente poderiam ser evitadas com medidas básicas de redução de danos. A gente precisa considerar que o uso do MDMA é muito comum longe do contexto clínico controlado, principalmente em contexto de festa, e que proibir essas substâncias nunca inibiu e nem vai inibir as pessoas que querem usar. As drogas sempre acabam vencendo a guerra às drogas. O que a gente precisa é de criar uma cultura de cuidado e redução de danos para um consumo adulto, seguro e consciente das substâncias alteradoras de consciência. E quais são as medidas básicas de redução de danos para o uso do MDMA em contexto celebrativo? O primeiro ponto é testar a substância. Como o mercado é ilegal, não existe regulamentação da produção e da venda. E as pessoas podem vender absolutamente qualquer substância falando que é MDMA. Existem testes colorimétricos vendidos na internet ou mesmo testagem em stands de coletivos de redução de danos nas festas que podem ajudar a identificar com certa margem de certeza se a substância é de fato MDMA ou se é uma substância perigosa a ser evitada. Não são testes muito precisos, mas eles já ajudam a ter mais segurança para esse consumo. Alimentar-se bem é também muito importante, já que provavelmente a pessoa vai ficar muitas horas sem querer comer, com o apetite inibido, e num contexto de festa ainda gastando muita energia. Isso leva para a terceira dica, que é permitir o corpo descansar e esfriar. A MDMA aumenta a temperatura corporal. E se a pessoa estiver num local abafado, quente e se movimentando muito, dançando e tal, isso pode causar uma hipertermia, um aumento exagerado no calor corporal, o que pode ser bem perigoso. O quarto ponto é hidratar-se bem, mas dando preferência a sucos e isotônicos e tomando cuidado com excesso de água. Como assim? Bom, vamos lá. Imagina que a pessoa está dançando, já tem um tempão, sem apetite, no calor. Ela vai suar, perder água e perder eletrólitos. A MDMA costuma aumentar a retenção de líquido. E se a pessoa tomar água em excesso, isso pode causar hiponatremia, que é uma diminuição drástica na concentração de sódio no sangue. Então, é importante repor água sim, mas também é importante repor sais minerais e vitaminas, e por isso os isotônicos são uma forma mais adequada de se hidratar. É muito importante que o seu sistema imunológico esteja fortalecido antes da experiência, e que você ajude o seu corpo também antes, durante e depois com a ingestão de aminoácidos com efeitos antioxidantes e de proteção celular, para ajudar o seu corpo a se recuperar. Um chocolate 70% cacau, açaí com banana e castanhas, salada de frutas, por exemplo, são ótimos alimentos para o pós. Inclusive, o chocolate ou as frutas podem ser uma boa alternativa ali, prazerosa, para comer durante os efeitos, mesmo sem apetite. Mulheres cis e mulheres trans que fazem tratamento hormonal precisam tomar muito mais cuidado. A maior parte dos relatos de efeitos adversos e mortes relacionados ao uso de MDMA afetaram mulheres. As razões de por que o perigo ainda é maior para a gente está sendo pesquisada, mas provavelmente tem a ver com as interações relacionadas ao estrogênio, hormônio feminino que estimula também a retenção de líquidos e que pode tornar a pessoa mais suscetível ainda a ter hiponatremia. Um outro efeito incômodo relatado comumente pelos usuários recreativos é a rebordose dos dias seguintes, ou blues week, que é um estado de humor deprimido, com irritabilidade e fadiga nos dias seguintes ao uso. Esse humor deprimido também foi relatado em indivíduos saudáveis após a administração de MDMA no contexto clínico, mas nessa configuração ele raramente é tão intenso quanto o que pode acontecer no uso recreativo, já que normalmente outros fatores estão associados, como a exaustão do corpo, pela dança física, pelo consumo inadequado de comida, bebida, uso concomitante com outras drogas. É por isso que com aqueles cuidados que eu mencionei, com hidratação, boa alimentação, cuidado com a imunidade, etc.,
a intensidade desse rebote pode diminuir bastante. Os estudos com MDMA para tratamento de estresse pós-traumático já estão na sua última fase, e nesse momento, que eu estou gravando o vídeo, em junho de 2023, a gente tem uma expectativa de que em breve esse tipo de tratamento vai ser regulamentado e vai ter início nos Estados Unidos, o que pode estimular outros países a olharem com bons olhos esse tipo de prática. Nós da Associação Psicodélica do Brasil estamos aqui fazendo a nossa parte, somando esforços para a legalização e regulamentação dos psicodélicos aqui no Brasil, tanto em relação aos seus usos clínicos e que sejam de amplo acesso, que atendam à nossa realidade sociocultural, quanto em relação aos demais usos adultos, inclusive em contextos de festa. Que a gente sabe que criminalizar usuários, produtores e comerciantes dessas substâncias só contribui para aumentar os riscos e os ciclos de violência e não mantém ninguém mais seguro, muito pelo contrário. Regulamentar é a solução e o único jeito de a gente ter algum controle sobre a produção e o comércio dessas substâncias, em vez de deixá-los na mão do poder paralelo. Bom, gente, por hoje é isso. Um grande abraço. Até a próxima.